leitura e no Evangelho. Qual é essa imagem? A noite. A noite. E na segunda leitura, a carta aos Hebreus começa nos dizendo o que é a fé. A carta aos Hebreus diz assim: a fé é um modo de possuir aquilo que se espera. Então, se eu acredito, eu já tenho aquilo que eu espero. É uma antecipação. É um modo de possuir aquilo que se espera. A fé, diz a carta, é a convicção daquelas coisas que não se vê. Então, é um jeito de possuir o que eu espero. Eu já tenho. Aquilo que nós esperamos, nós já temos, pela fé. Aquilo que eu não vejo, eu estou convicto de que é real. Quem consegue viver assim, tem fé. Isso é a fé. A convicção daquilo que não se vê e possuir aquilo que se espera. E para a gente refletir, vem então essa imagem da noite. Por que a noite? Porque de noite, na escuridão, a gente não vê. Mas não é porque eu não vejo que as coisas não estão ali no ambiente que eu estou. Eu só não estou vendo, mas as coisas estão ali. Mais ou menos quando a gente está numa casa há muito tempo, né? E já sabe onde está tudo. Pode apagar a luz que a pessoa levanta, faz tudo porque eu sei onde eu estou andando. Eu sei o que existe nesse espaço. Isso é a fé. Na primeira leitura se fala de uma noite. A noite da libertação. Que noite é essa? A noite que o povo saiu do Egito. Foi uma atitude de fé. Porque Deus falou ao povo através de Moisés: nessa noite vocês vão sair, vocês vão fugir do Egito, e vocês vão sair cantando hinos de agradecimento. Mas agradecer por quê? Se ainda não aconteceu, fé. É um modo de possuir aquilo que eu espero. Então naquela noite, o povo teve que fazer um ato de fé. É para sair do Egito. Deus está nos conduzindo. Não vemos a Deus, mas Ele está nos conduzindo. E tiveram que sair às pressas. Estavam lá fazendo os pães para a viagem, né? E Deus falou: é essa noite, levem a massa do jeito que está. E aí o pão não fermentou. Por isso todos os anos os judeus celebravam a Páscoa comendo o pão sem fermento. Porque naquela noite não houve tempo para o pão fermentar. Fé. Andar no escuro. Queridos irmãos e irmãs, os grandes conhecedores da espiritualidade, né, sobretudo os santos, eles falam de uma coisa que talvez vocês, eu, né, já tenhamos experimentado, talvez não na intensidade que muitos santos experimentaram, mas como todos nós somos guiados pelo mesmo Espírito, a gente passa pelo mesmo caminho. Os santos falam, vamos chamar assim de um fenômeno, mas não é bem isso, né? Que a gente pode passar, que se chama noite do Espírito. O que é a noite do Espírito? É quando eu não consigo ver. É quando de repente parece que as coisas não fazem sentido. É quando de repente eu estou dizendo: Senhor, onde que o Senhor está? E eu não tenho uma resposta. É o momento de acreditar. O que a gente faz nesse momento? Continua o seu caminho. Você conhece a casa, você está acostumado, você sabe o que está ao seu redor. Isso é a fé. A gente pode passar por momentos assim. São momentos em que Deus purifica a nossa fé. Então, a noite da saída do Egito, né, que lembra essa confiança em fazer o que Deus pede, mesmo que eu não veja. Existe uma história bonita que ilustra muito bem isso de andar à noite, de enfrentar a noite. Não sei se realmente é isso, mas eu já escutei essa história. Se não for verdade, é um conto bonito, né? Que numa tribo indígena há um costume, quando o índiozinho está passando de criança para adulto, existe um ritual. Ele é levado para a floresta e ele tem que enfrentar a noite. Ele tem que enfrentar as feras da noite. Ele vai com o rosto vendado e ele vai passar a noite. Se ele sentir medo, ele pode tirar a venda dos olhos e voltar para casa e falar: mamãe, estou com medo. Ele pode fazer isso. Mas ele pode também
ficar lá. E se ele conseguir ficar até perceber o sol batendo nele, ou seja, a noite acabou, então ele pode tirar a venda, ele volta para a tribo, e agora ele é homem, agora ele é adulto, não anda mais com as crianças. Só que o detalhe é que se o ímpio fica lá, se durante a noite ele tira a venda, ou se ele fica até o amanhecer, e de manhã ele tira a venda, ele tem uma grande surpresa. A alguns metros dele está sentado o pai dele. Se durante a noite ele tira a venda e sai com medo, o pai está ali e fala: ô meu filho, você não teve coragem? O que Jesus fala no Evangelho? Não tenhais medo, pequeno de glória. Você não teve coragem? Você acha que eu ia te deixar sozinho? Se ele fica a noite inteira, quando de manhã ele tira, e ele agora com aquela sensação: eu enfrentei a noite, eu sou homem, eu vou voltar para casa. Ele olha o pai dele ali: mas estava aqui, pai? Claro, meu filho, você foi corajoso, mas você acha que eu ia te abandonar? Assim acontece com a gente. A gente pode tirar a venda durante a noite, não é? A noite derrota muitos. A noite da fé desorienta muitas pessoas, mas a noite da fé também confirma, fortalece muitas pessoas. O que eu quero? Ser derrotado, desorientado ou confirmado? Fé. A fé me leva a colocar essa confiança em Deus. A segunda leitura, essa página belíssima da carta aos Hebreus, o hino da fé. Foi pela fé e vai mencionando vários personagens, mas a leitura hoje nos destaca Abraão. Abraão é o homem da fé. Um dia Abraão estava na casa dele e de repente ele escutou a voz de Deus que falou, não era Abraão ainda, por isso era Abrão, né? Abraão, sai da tua casa, deixa a tua parentela e vai. E a frase não acabou. Deus não falou para onde, só disse assim: vai para a terra que eu vou te indicar. Deus indicou de onde sair, mas não falou para onde ir. Alguém, algumas vezes, já enfrentou a sensação de estar perdido? Para onde que eu estou indo? Como que eu estou vivendo? Você está vivendo a fé de Abraão. Deus muitas vezes não indica o final do caminho, mas Ele nos conduz. O que Abraão fez? Se colocou a caminho e foi um contínuo peregrino, montando a sua tenda em um lugar, depois em outro. De repente Deus falava: vai para tal lugar, Abraão, e lá ia Abraão, né? Se fez nômade. E Deus falou com Abraão. Olha que coincidência, a leitura do dia dos pais, né? Deus falou com Abraão, já era idoso, Sara era estéril. Deus fez uma promessa: Abraão, eu vou te dar um filho, e a sua descendência vai ser maior do que as estrelas. Oh meu Senhor, muito obrigado. Passou um ano, cadê o filho? 2 anos, 3 anos, 5 anos. Abraão falava com Deus: Senhor, o Senhor vai prometer um filho, a idade do tempo está passando. Deus falava: eu prometi e eu vou cumprir. Passa o tempo, Abraão fala: Senhor, não é melhor eu deixar minha herança para os meus servos, não? Porque acho que o filho não vem mais não. Confia, Abraão. 10 anos, 15 anos, 20 anos, 25 anos, foi o que Abraão esperou para que Deus lhe desse o filho. A gente faz uma novena, chega no 7º dia, no 8º dia, Deus não me ouve. Temos que aprender do nosso Pai na fé, né? Aproveita agora a quaresma de São Miguel aí, ó. Constância, perseverança. E Deus então dá o filho para Abraão. Vocês já imaginaram a alegria daquele Senhor a quem Deus lhe dá o filho, né? O carinho que ele tinha por aquela criança, devia olhar como filho, como neto. Um dia Deus aparece para Abraão e fala assim: você gosta muito do seu filho, não é? Gosto, Senhor. Presente do Senhor, promessa do Senhor. E você gosta mais dele ou de mim? Não, Senhor, é claro que é do Senhor. Olha as coisas que Deus faz. Deus então fala assim para Abraão: então você gosta mais de mim? Eu quero que você pegue seu filho, mais uma vez não fala onde, leve aonde eu vou te mostrar, e lá eu quero que você sacrifique o seu filho por mim. O que eu falaria para Deus nessa hora? O que você falaria para Deus nessa hora? O Senhor não tem coração. O Senhor, que se diz Pai, me pede para fazer um absurdo desse?
Senhor, por que o Senhor me deu essa criança, se agora o Senhor pega de volta? Não sei nem o que a gente falaria, né? O que Abraão fez? Silêncio. Pegou o filho, também não falou com ele, né? Tem hora que a gente fala as coisas antes da hora, aí dá errado. Abraão não falou nada, falou com Isaac: Isaac, nós vamos oferecer um sacrifício a Deus. Isaac subiu a montanha carregando a lenha, igual Jesus subiu o Calvário carregando a cruz, né? É uma imagem de Jesus. Isaac já era um rapazinho, esperto, viu o pai levava ali um facão, levava uma tocha com fogo para acender o altar, né, onde ofereceu o sacrifício, como se fazia. Ele levando a lenha, ele falou: olha, altar, fogo, a faca, a lenha, falta uma coisa. O que vai ser oferecido? E Isaac, na sua simplicidade, pergunta para o pai: pai, aqui está a lenha, o senhor está com fogo, onde está a vítima? Imagina essa pergunta para o coração do pai Abraão. Quem é que sabe qual foi a resposta de Abraão? É uma frase que a gente fala muito: Deus proverá. Deus proverá. Ele não falou: meu filho, é você. Não estava na hora. A confiança de Abraão em Deus era tão grande, que mesmo diante da pergunta de seu filho, em que ele podia falar: Isaac, eu não sei como é que é possível que Deus pediu isso. Não, imagina o que ele estava sofrendo por Deus. Como outro dia me contaram no retiro lá, de uma freirinha, a irmãzinha já velha, tadinha, mas passando por essa coisa da noite da fé. Ela saiu da capela do Santíssimo, de repente ela voltou, virou para o sacrário e falou assim para Jesus: escuta aqui, o que foi que eu te fiz para o Senhor me tratar assim? Tadinha da irmã, mas que liberdade também que ela tinha com Deus. Não foi uma palavra de revolta. O sacrário fala: Jesus, o que eu fiz? Já bem que ele não responde, né? Já bem que ele não responde, né? Mas Abraão não fez nem isso, só falou para Isaac: meu filho, Deus proverá, Deus vai nos dar uma virgem. Descobriu, claro, sabemos a história. Esse filme pode contar o final, né, que a gente sabe, lá no alto, quando Abraão vai enrolar e vem o anjo, segura a mão de Abraão e fala: basta, Abraão, basta. Também, se basta, né? Se basta, a tua fé está provada, você mostrou que ama mais a Deus. A leitura fala: Abraão foi capaz de acreditar que Deus poderia ressuscitar os mortos. Deus prometeu uma descendência, mas agora ele manda sacrificar o meu filho. Ele pode ressuscitar, mas ele vai ser fiel à sua promessa. Fé. É isso que a igreja hoje quer nos convidar a renovar em nós, a fé. A nossa fé não se apoia em promessas humanas, a nossa fé se apoia em Deus, aquele que agora eu não vejo, mas eu já o possuo pela minha fé. É possuir aquilo que eu espero. Isso é a fé que devemos praticar. Em consequência da fé, Jesus no Evangelho fala de uma atitude que a gente precisa ter, que é a vigilância. O que é a vigilância? É estarmos atentos. Jesus dá 3 exemplos de vigilância. Primeiro ele fala assim: tenham os rins cingidos. Você sabe o que é isso? Ter os rins cingidos? É isso aqui, ó. Esse cordão aqui, ó. Antigamente todo mundo usava túnica. Então, para não pisar na túnica, para trabalhar, as pessoas ou colocavam uma correia, um cinto ou um cordão. Então, quando você estava trabalhando, você estava com o cinto, você estava de prontidão. Quando você estava descansando, você tirava o cinto, ficava mais à vontade. Jesus fala: tenham os rins cingidos, fiquem atentos. E aí ele usa essa comparação: sejam como uma pessoa que trabalha de guarda. O homem contratou uma pessoa para tomar conta da casa dele. Olha, eu vou numa festa, vigia minha casa, hein? Vigia aí, fica atento. Na hora que eu chegar, você abre a porta para mim. Não posso ficar aqui fora, não. E aí Jesus fala: sejam como esse homem que fica vigilante. Que hora que o patrão vai chegar? Ele não falou, não tinha como mandar mensagem no WhatsApp: ah, portão que eu estou chegando. Não tinha como, fica atento. E ele fica então cingido, porque ele está de pé, com uma tocha na mão, porque é noite. Olha mais uma vez a figura da noite. Ele fica atento. Na hora que ele escuta o barulho, que o patrão bateu na porta,
Hoje o senhor chegou, tudo bem, viagem, tua festa? Não. Deus espera de nós essa atitude. Ele bate no nosso coração. Eis que estou à porta e bato. Que nós tenhamos a prontidão para abrir o coração. Não podemos ser como aquelas pessoas, que tem aquele sono pesado. Você bate na porta, grita, solta foguete, a pessoa está dormindo. Para Deus não pode ter esse sono pesado, não. Temos que estar atentos, vigilantes à sua voz. Segunda forma de vigilância contra os perigos que a gente enfrenta. Jesus fala: se o pai de família, olha o pai de novo, se o pai de família soubesse a hora que o ladrão viria, ele não certamente ia vigiar a sua casa. Imagina uma pessoa que fala assim: o ladrão me avisou se vai roubar hoje, então hoje não precisa trancar a casa não, ele não falou que vai vir. Não, temos que estar vigilantes sempre, estar vigilantes sempre, porque o ladrão não vai avisar a hora que vai chegar. Temos que estar vigilantes, atentos, temos que estar sempre em alerta, primeiro contra os perigos, e depois o próprio Jesus se compara com essa figura, não que ele seja o ladrão que venha tomar as nossas coisas, mas ele quer dizer que a gente, assim como o ladrão chega sem avisar, ele também chega sem avisar. Quem é que chega sem avisar na nossa casa e pode entrar? Os familiares e os amigos. Nós queremos que Jesus seja um amigo. Ele pode chegar sem avisar, mas não que ele seja para nós como um ladrão a quem nós tememos quando chega. Não, queremos estar atentos para receber. Terceira comparação, já para a gente terminar, só vai dar meio-dia. Terceira comparação, Jesus fala que nós devemos ser como um administrador. O que é o administrador? Ele cuida dos bens do seu Senhor. Nada é dele, mas ele cuida como se fosse dele. E aí Jesus fala: imagina esse administrador que pensasse assim: meu patrão viajou, está tudo por minha conta. E Jesus fala: começa a comer, a beber e a maltratar os outros funcionários da casa. Então, a gente pode pensar assim: esse negócio de Deus, não vai vir não. E a gente começa a viver mal, comer, beber, ou seja, aproveitar a vida de uma forma desordenada, com excessos, e começamos a nos maltratar. Aí Jesus fala: o Senhor vai chegar na hora menos esperada. Uma vez eu vi uma frase que é muito bonita, que explica bem isso, O que significa chegar de uma forma inesperada? É quando a gente não está preparado. Eu ouvi uma vez um pregador falar assim: para quem vive preparado, não assusta não, tá? Mas é uma realidade. Para quem vive preparado, não existe morte repentina. O que é morte repentina? O fulano morreu, como diz o outro, deitou, quando acordou estava morto. Não acordou, Morreu, de repente o coração parou, foi de repente. Humanamente pode ter sido, mas para quem está sempre com esse olhar atento para Deus, na hora que Deus chegar e falar assim, como falava com Abraão: meu filho, está na hora de desmontar a tenda. A leitura fala de tenda e cidade alicerçada. Está na hora de sair da tenda e passar para a cidade que eu construí. Está na hora de terminar a sua vida. Qual vai ser a nossa palavra? Jesus, mas já está na hora? Não estava esperando não? Ou será que a gente vai falar assim: Senhor, até que enfim eu vou estar com o Senhor, até que enfim eu vou estar na vida eterna, Cuidado para a gente não pensar assim: eu quero muito o céu, mas o céu para mim são aquelas férias que eu não estou com pressa nenhuma de tirar. Então, será que realmente eu quero o céu? Não é que a gente não queira viver, a vida é um dom de Deus, mas aqui é tenda, aqui é barraca, aqui é vida provisória, aqui nós somos como Abraão, peregrinos, nômades. A cidade definitiva é essa do céu, não vemos, mas nós já possuímos pela fé. Nós temos a certeza de que ela existe, pela convicção que Deus nos dá. Que nós vivamos a nossa fé, que nós estejamos vigilantes aos convites de Deus, a tudo que Deus nos pede, para que na hora que Ele bater na porta do nosso coração, nós estejamos vigilantes e alegres para acolher o seu pedido, o seu convite. Amém.